Olá, estamos mais uma vez aqui reunidos, né, para falar um pouquinho mais sobre gramática, né? E o assunto de hoje, verbo, né? Essa classe gramatical tão importante para a língua, já que ela é junto com o substantivo base para a nossa comunicação, né? Mas o que é o verbo? Ela é justamente essa classe gramatical responsável por expressar, né, as ideias de ações, né, que nós realizamos, sejam elas voluntárias ou involuntárias, como sonhar, né? É, expressar estado, né, no caso, como nós nos encontramos, por exemplo, o garoto está doente, né, e nesse caso, pessoal, o verbo é chamado de verbo de ligação, já que ele não expressa nenhuma ação, ele só está para ligar o substantivo, né, o garoto, com o seu estado, que no caso aí é doente. Tá? Ou os verbos podem expressar fenômenos meteorológicos, amanhecer, anoitecer, entre outros aí. Tá? E aí, ele vai ter três classificações, nós vamos chamar de conjugações. Tá? Essas conjugações vão ser muito importantes para estabelecer quais desinências vão ser utilizadas para gerar os tempos verbais, né? Passado, presente e futuro, dentro dos seus diversos modos lá, né? O imperativo, o subjuntivo e o indicativo. Tá? Essas conjugações, elas são dadas pelas terminações do verbo na sua forma nominal do infinitivo, que nós vamos falar o que é isso daqui a pouco. Tá? A primeira conjugação são os verbos terminados em AR, né? Cantar, dançar, moldar, né? Digitar. Então, é a conjugação que ela é mais numerosa. Tá? E, inclusive, quando a língua ela gera, né? Quando os falantes geram novos verbos, normalmente esses novos verbos eles são feitos em primeira conjugação. Um exemplo disso são os verbos da área da informática, da tecnologia. A sua maioria é de verbos de primeira conjugação. Tá? Digitar, clicar, navegar, spamar, né? E flodar e por aí vai. Os verbos de segunda conjugação são aqueles terminados em ER ou OR. Tá? E aí vem aquela questão. O OR está aí porque originalmente, né, os verbos com essa terminação, que são os verbos derivados do verbo por, né, compor, repor, propor, né, eles tinham essa forma aqui. Né, eles eram terminados em ER. O por, você falava poer. Né, e assim como todos os outros. Então vocês estão vendo que, de fato e de direito, essa terminação aí ela seria de segunda conjugação. Mas com a evolução da língua, né, da fala, esse O desapareceu, o E juntou ali com o R, né, com o O, né, o R juntou com o O, e aí nós tivemos essa outra terminação, mas se manteve na segunda porque as desinências utilizadas para construir os tempos verbais, né, com esses verbos, né, derivados do por, e a vogal temática é a mesma segunda conjugação, então não se alterou gramaticalmente o seu uso. Né? E por fim, né, os verbos de terceira conjugação são aqueles verbos terminados em IR, né, como sorrir, partir, né, ou definir. Tá? E aí, pessoal, esses verbos, né, que nós utilizamos, eles são utilizados de certas maneiras, né, para expressar suas ideias. Tá? Essas maneiras que o verbo é utilizado, como ele é utilizado, é o que nós vamos chamar de modos verbais. Tá? Então, assim, se eu utilizo o meu verbo para expressar uma certeza, uma informação que eu falo com propriedade, eu estou usando o verbo de maneira indicativa, ou no modo indicativo. Tá certo? Lembrando que falar com certeza não é a mesma coisa que falar a verdade. Tá? É só a maneira como você fala, uma coisa gramatical. Então, eu falo assim, o céu é azul, é uma verdade. Mas, como eu falei com certeza, é indicativo. Confere? Mas eu posso falar o seguinte, o céu é rosa com bolinhas roxas. É uma mentira deslavada. Mas a maneira que eu falei, notem, é a mesma que eu falei a verdade. Tá? A questão aqui é o tom, é a maneira como eu expresso a informação. Eu expressei com propriedade, eu expressei com certeza. Então, as duas, verdade e mentira, são indicativos. Tá?
O subjuntivo é aquele que vai expressar dúvida, hipótese ou possibilidade. Tá? É justamente o contrário do indicativo. Seria, por exemplo, se arrumar o seu quarto, poderá comer a sobremesa. Tá? Então, se arrumar seu quarto, né, eu estou expressando aí uma possibilidade. Né? Pode acontecer ou não. Então, se arrumar, esse arrumar aí, ele está expresso no modo subjuntivo. Né? Nós vamos ver que os verbos no modo subjuntivo eles vão ter um complementozinho para poder colocar, né? Como que, se ou quando. Tá? E o imperativo é aquele modo verbal que vai expressar, né? Você vai falar de maneira a dar uma ordem, fazer um pedido ou dar um conselho. Por exemplo, traga a cadeira. Ordem. Por favor, traga a cadeira. Pedido. É melhor que traga a cadeira. Conselho. Mas vocês podem ver que nessas três situações, né, o verbo trazer, ele ficou colocado da mesma maneira. Tá certo? Então, mostrando que os três estão no mesmo modo, que é um modo imperativo. Tá? Mas nem só de ações vivem os verbos. Tá? Muitas vezes nós podemos usar os verbos na forma de nomes. Né? Por nomes entendo substantivos e adjetivos. E aí, nós vamos ter as formas nominais do verbo. Né? Que são essas três formas que estão aí na tela, que é quando o verbo ele para de agir como verbo, para de expressar por si uma ação, e passa a agir como nome, como adjetivo, né? Ou funcionar como complemento. Tá? Então, temos três aí. O primeiro, né, o mais difundido, é o infinitivo, que é justamente a forma que o verbo fica quando nós estamos olhando suas conjugações. Né? Porque o infinitivo é aquele verbo terminado em R. Cantar, vender, pôr, né, partir, dentro das três conjugações aí. E aí, pessoal, esse verbo terminado em R, o infinitivo, ele vai poder exercer a função de substantivo. É isso mesmo. Então, quando o verbo está terminado em R, você pode utilizá-lo como sujeito. Por exemplo, quando ele fala assim, pescar é uma ótima diversão. Tá? Então, pescar é um verbo, só que como ele está aí terminando em R, ele está exercendo a função substantiva e como tal eu posso utilizar como sujeito da minha oração. Tá certo? Indicar o processo verbal é porque é o nome da ação. Por que você fala assim, por exemplo, correr, não é a ação em si que você está falando aí, você está falando o nome da ação. Você está indicando qual é o processo verbal que pode ocorrer. Então, de correr, pode partir para corre, para correu, para correrá. Então, aí, correr é o processo que quando ele só vai virar ação, vai virar verbo, quando você conjuga ele em um tempo verbal qualquer, passado, presente e futuro. Tá? Pode ver que quando você está em correr, pescar, digitar, né? Você não pode estabelecer tempo verbal para isso. Se eu perguntar aqui, na hora que eu falo sorrir, está em que tempo verbal? Passado, presente ou futuro? Ninguém vai poder responder, porque ele realmente não está em tempo nenhum. Ele é um substantivo. Tá? O gerúndio, né, ocorre quando os verbos terminam em NDO. Tá? E ele vai se juntar a outro verbo, né, que ele vai chamar de verbo auxiliar, para mostrar uma ação em desenvolvimento. Tá? Então, isso aí vai gerar um fenômeno bem próprio do Brasil, que é o gerundismo. O que é isso? É o uso abusivo do gerúndio, né, que nós temos. Né? Quem nunca sofreu na mão de um estou chegando? Né? Você pega, marcou para encontrar com a pessoa, liga para ela, fulano, você está onde? A pessoa acabou de acordar, ainda está com remela no olho, com aquela cara amassada, ela tende e fala, não, eu estou chegando. Né? Porque estou chegando é uma ação em desenvolvimento. Então, por mais que essa pessoa esteja no começo da ação, a ação está em desenvolvimento. Então o gerúndio ele funciona. Tá? Então, no momento aqui, estou gravando um vídeo. Né? Então, o gerúndio está indicando uma ação em desenvolvimento. Lógico que quando vocês assistirem esse vídeo, não vai ser mais verdade. Eu já terei gravado
o vídeo que vai ser o de baixo, né, que é o particípio, né? O particípio ele termina em DO ou DA e indica uma ação finalizada, acabada, né? Há um tempo atrás, nas gramáticas mais antigas, ainda posso encontrar o termo particípio do passado, tá? Mas aí esse termo foi eliminado porque o particípio ele realmente já passa a ideia da ação acabada e já foi incorporado ao passado normalmente sem precisar ter uma nomenclatura diferente só para ele, né? E além disso, né, além dele mostrar essa ação que terminou, né, tinha gravado o vídeo, né, tinha almoçado, coisa parecida, ele também pode exercer a função de adjetivo, né? E como tal ele vai acabar variando em gênero e em número, como tem aí no slide na tela de vocês, tá? Então é aquela questão de você falar assim: a bicicleta está quebrada, né? O carro está escondido, né? E por aí vai. Então você tem aí os verbos esconder, né, e quebrar agindo como características: quebrada, escondido, tá? Então de tal forma agindo como adjetivo, tá? Então as formas nominais elas têm essa função, e quando elas atuam dessa maneira, né, como complemento de outro verbo, como estou chegando, tinha terminado, é o que nós vamos chamar de locução verbal, né? Locução, vocês sabem, é quando você tem duas ou mais palavras que exercem a função de um único termo de classe gramatical, né? Então, por exemplo, uma locução substantiva é o que nós chamamos de substantivo composto. Guarda-roupa, por exemplo. Duas palavras que dão nome a uma única coisa, né? Verde-limão é uma locução adjetiva. Duas palavras que dão uma única característica a algo. E estou chegando, duas palavras que expressam uma única ação verbal. Então essas formas nominais elas vão atuar dentro do que nós chamamos de locuções verbais também, tá certo? Nesse caso, a forma nominal ela vai ser chamada de verbo principal, porque é nela que vai estar contido a ação em si, né? E o verbo que a acompanha, no caso eu estou chegando, o estou, vai ser chamado de verbo auxiliar, né? Porque ele vai ser responsável apenas para indicar as desinências, né? O tempo verbal no qual aquela ação está inserida. Tá legal? Então as formas nominais elas podem agir como nomes ou podem fazer parte de uma locução verbal, certo? E aí, como nós estamos falando de tempos verbais, né? Vamos a eles, né? Então, o tempo verbal, a gente sabe que tempo é passado, presente e futuro. Isso aí ninguém discute. Mas no caso do tempo verbal, isso é um pouco mais complexo, já que você vai ter os tempos verbais sendo usados dentro dos modos verbais, daqueles três que nós vimos anteriormente, né? O imperativo, o subjuntivo e o indicativo. Então, os tempos, você vai ter os tempos do indicativo, os tempos do subjuntivo e os tempos do imperativo. Que aqui já adiantando que no imperativo só existe o tempo presente, tá? Então, não vai existir presente, imperativo, passado ou futuro. Você vai ter imperativo afirmativo ou imperativo negativo, né? Ou seja, você dá uma ordem positiva ou ordem negativa. Traga a cadeira, não traga a cadeira. Definiu por aí. Já os outros não. Os outros vão ter seus tempos bem definidos aqui, né? De acordo com o modo. E uma questão de nomenclatura, na língua, que nós chamamos de passado, nós vamos chamar aqui de pretérito, tá? Então tanto faz, tá? Tanto faz falar passado perfeito ou falar pretérito perfeito. A questão é mais para vocês se atentarem para a nomenclatura, para quando vir a palavra não ficarem sem saber o que ela é, tá? Então assim, vamos aqui modo por modo, né? O primeiro é justamente um modo indicativo. Então vamos falar dos tempos do indicativo. Aqui nesse vídeo nós ainda não vamos falar da conjugação, né? Daquelas tabelinhas lá, até porque aquilo ali é pegar a tabela e decorar. O que nos importa aqui é falar como funciona cada tempo, para que se use corretamente dentro da escrita, né?
e se consiga identificar dentro de questões que porventura vão fazer em avaliações escolares ou provas de vestibulares ou concursos por aí. Tá? Então, o primeiro é o presente. Tá? Então, o presente indicativo ele vai indicar algo que ocorre no momento da fala, bem pontual, tipo assim, falo para o microfone, né? Ou, e é importante, o presente também, o indicativo também indica uma ação, né, que se repete em períodos regulares. Tá? Por exemplo, visito minha tia a cada 15 dias. Ok? Então essa visita aí, como ela ocorre em um período regular de tempo, nós utilizamos o verbo no tempo presente, visito. Tá? Encontro com a turma da escola a cada 5 anos. Encontro no presente porque é uma coisa que repete. Ah, mas já ficou anos, aumentou o espaço. Não importa se o espaço de repetição é pequeno ou grande. Se for uma repetição, se for algo habitual, algo repetitível, você vai usar o presente. O cometa Halley passa pelo sistema solar a cada 76 anos. Passa no presente porque é uma coisa que se repete. Ok? E aí vem os 3 passados, os 3 pretéritos, né? Então eu vou ter o pretérito perfeito. O que é uma ação perfeita? É algo que começou e terminou no passado, ponto e definir, né? Fechei a porta, gravei o vídeo, desliguei o computador. Tudo isso são ações começadas e terminadas no passado. Então isso aí vai ser um pretérito perfeito. Já o imperfeito é aquela ação que foi interrompida. Ela começou a acontecer, mas não teve um fim a contento. Por exemplo, tomava banho quando saiu para atender o telefone. Quando eu falo tomava banho, quer dizer o quê? Que eu não terminei o banho. O telefone tocou, no meio do banho eu saí, atendi e voltei para o banheiro. Ah, mas você voltou ao banho, então você terminou o banho. Não. Na hora que você saiu, aquela ação ela foi interrompida. Você volta, você não fala tomei banho, você fala continuei o meu banho, terminei o meu banho. Olha como o verbo já mudou. Tomei banho, tomava banho, retomei o banho, finalizei o banho. Tá? Então mudou o verbo, mudou a ação. Tá certo? Então, aquela primeira é uma ação imperfeita. Então, costumava caminhar no calçadão no fim de tarde. Quer dizer o quê? Que eu não faço mais. Tá? Finalizei a ação. Ela foi interrompida por algum motivo. Tá? E o pretérito mais que perfeito, eu gosto de dizer que é o passado do passado. Tá? Ele ocorre quando você tem um fato anterior, né? Você tem uma ação que ocorreu antes de outra ação também do passado. E aí eu vou apelar para a escrita porque é melhor visualizar. Então, é aquela coisa. Tinha almoçado, passado, já terminou, quando tocaram a campainha. Então o que aconteceu? Eu tenho 2 ações no passado. O ter almoçado e o tocar a campainha. Tá? Só que o tinha almoçado, ele aconteceu ainda antes do toque da campainha. Então isso aqui é o que eu vou chamar de pretérito mais que perfeito. Ou passado do passado. Tá certo? O futuro do presente é aquele onde você vai ter um fato qualquer que com certeza vai acontecer no futuro. Tá? E acontecer no futuro, pessoal, tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Né? Então é aquela coisa. Irei assistir a um filme mais tarde. Não irei assistir a um filme mais tarde. Tanto positivo como negativo indicam a certeza de algo no futuro. Então os dois são futuro do presente. Tá? Sempre tenho isso em mente. A gente está falando que indica fato, fala de fato e tudo mais, mas tanto pode ser a versão positiva, afirmativa, ou a versão negativa. Tá? Já o futuro do pretérito indica algo que vai ocorrer, pode ocorrer, né, mediante uma condição ou uma ação que foi cancelada. Tá? É parecido com o pretérito imperfeito. Só que no imperfeito é uma ação interrompida, ou seja, ela chegou a começar. Aqui não, ela nem começou. Tá? Por exemplo, iria à praia hoje, mas começou a chover.
Tá? Então, iria à praia seria uma ação no futuro, né, que já foi cancelada por um motivo qualquer. No caso, iniciar a chuva. Né? Você pode falar, iria ao cinema se arrumasse o quarto. Tá? Então, você tem aí o se arrumar o quarto é uma condição que, se acontecer, aquele futuro pode se tornar verdade. Tá? Então, o futuro pretende que isso daí. Né? É bem na questão do queria. Né? Se alguém, pessoal, chegar você e falar, queria falar com você, pode dar as costas e ir embora. Porque se ele queria, é uma ação que foi cancelada, então ele não quer mais. Então pode ir embora que gramaticalmente você está coberto. Não vai ser mal educado não. Tá? E por fim, nós temos os tempos do subjuntivo. Só são 3 mesmo. Né? O presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Né? O imperfeito vai vir com a palavra se. Ele pode vir com uma condição. Né? Se tivesse trazido o celular, não é isso? Não estaria nesse apuro. Então, a ação no passado, né, que pode indicar uma condição na frente. Tá? E o futuro, né, as palavras quando e se e o verbo no infinitivo. Né? Se terminar a tarefa, poderá assistir televisão. Tá? Então, você tem essa questão aí da hipótese da possibilidade. Né? Então, os termos subjuntivos trabalham, como falei, sempre juntos com esses termos aí que vão complementar a questão do tempo verbal. Então, seria aquela coisa, né, do presente, né, preciso que volte antes do amanhecer. Tá? Então, você tem aí uma questão de que eu preciso que a pessoa volte. Tá? Mas aí não é certeza que ela vai de fato voltar. Tá? Então eu preciso que volte. Você tem que. Esse volta está no presente, né? Mas esse que ele dá essa ideiazinha aí de que a coisa não é certeza. Tá? Então isso aí são o que nós vamos chamar de tempos do subjuntivo. Tá certo? E isso aí, turma, pessoal, né? Cacuete de professor, né? Falar turma quando está falando com as outras pessoas. Então esse daí é o que nós vamos falar, é o que nós temos para falar sobre verbo. Tá? Além disso, é falar sobre, de fato, as conjugações em si, as desinências verbais, que isso aí é muito mais a questão de pegar as tabelas e aprender aquilo ali. Tá? Depois vai ter uma parte 2 do vídeo sobre verbos, vamos abordar a questão dos verbos regulares, verbos irregulares e assim por diante. Mas o básico do verbo nós abordamos aí, com isso já se pode trabalhar muito da questão do verbo em relação a avaliações, a provas de concursos, de vestibulares e por diante. Ok? Espero que todos tenham entendido a questão dos verbos. Nos vemos por aí. Bons estudos para todos e até mais.